Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Mateus capítulo 9, verso 27 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que muitos de nós necessitamos de um milagre na nossa vida, não é verdade? Talvez seja na área da saúde, talvez no emprego, talvez na família, talvez a libertação de alguém da nossa casa, de um vício, a salvação de alguém que tem um coração tão duro para Deus. Não sei qual é o teu caso hoje, não sei qual é a tua necessidade, mas eu creio que muitos que aqui estão precisam de um milagre. E quando falamos em milagres, necessidade de milagres, irmãos, não existe socorro melhor do que Jesus. Ele pode, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos ministrando aqui, irmãos, uma série de ministrações, de mensagens que nós intitulamos com as palavras de Jesus a um pai sofrendo por causa do seu filho. E Jesus lhe disse: tudo é possível ao que crê. Na semana passada nós falamos, irmãos, que através do Evangelho, Deus é revelado aos homens. O Evangelho nos apresenta um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Também aprendemos sobre o amor de Deus, um Deus capaz de perdoar pecadores como nós. Um Deus que enviou seu Filho unigênito à terra para sofrer, padecer numa cruz em lugar de todos os que estavam condenados à morte. Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, se mostrou poderoso para realizar os milagres. Por isso Paulo diz que o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho não se resume em palavras, mas o Evangelho é o poder de Deus. Hoje eu quero então falar com os irmãos sobre esses 2 cegos que vieram a Jesus. E através desta história que está registrada na Bíblia, nós podemos extrair daqui lições para a nossa própria vida, para a nossa própria necessidade. O texto nos diz que Jesus estava voltando da casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, onde Jesus havia realizado um milagre de ressurreição. E agora Jesus está voltando à sua casa, e neste percurso, uma multidão o estava seguindo. E no meio dessa multidão, estavam 2 homens cegos. É possível que houvesse ali muitos outros enfermos, mas a Bíblia traz um destaque a esses 2. E a Bíblia então
vai narrar o que aconteceu na vida destes dois. É provável que Jesus tenha curado outros ali, mas por inspiração do Espírito Santo, a história destes dois cegos ganha destaque por causa das lições que essa história nos traz. Nós não sabemos que distância, irmãos, esses homens caminharam seguindo Jesus, mas ainda que o trajeto não tenha sido tão longo da casa de Jairo à casa onde Jesus estava, no entanto, era uma dificuldade, porque esses dois homens eram cegos. Esses dois homens precisaram acompanhar Jesus, acompanhar aquela multidão, talvez guiados por alguém, mas também talvez impedidos por muitos que não queriam que eles se aproximassem de Jesus. Esses homens então enfrentam essa dificuldade em caminhar por aquelas terras, por aquela estrada, tão difícil, mas eles vão seguindo Jesus. O texto nos mostra que estes homens clamavam enquanto caminhavam, e eles diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles iam caminhando com dificuldade, eles iam talvez tentando se aproximar de Jesus entre aquela multidão, e aos poucos que eles caminhavam, eles iam clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Caminhavam mais um pouco e diziam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E era como se a voz destes homens estivesse sendo abafada pela multidão, porque Jesus não parou. Jesus parecia não estar ouvindo o clamor desses homens. Jesus seguia o seu caminho. Eu creio que talvez um dos cegos tenha dito ao outro, acho bom a gente voltar. Jesus não está nos ouvindo. Eu acho bom a gente retornar. Nós estamos indo longe demais. A Bíblia não diz nada disso, irmãos. Eu, na minha imaginação, penso que talvez um deles pudesse dizer ao outro isso. Sempre as pessoas têm personalidades diferentes, reações diferentes diante das dificuldades, Por isso eu digo, é provável, porque sempre tem aquele que é mais otimista, mas tem aquele também que é mais pessimista, e talvez um deles fosse mais pessimista, e tivesse tentando desencorajar o outro e dizer: olha, eu acho que a gente já foi longe demais, o nosso clamor não está sendo ouvido, quem sabe seja melhor a gente voltar. Quem sabe seja melhor a gente desistir. Mas talvez o outro tenha dito para ele: meu amigo, nós já chegamos até aqui. É verdade que nós viemos longe demais, mas já chegamos até aqui, não é hora de desistir. Vamos tentar mais um pouco, vamos clamar mais um pouco, quem sabe Ele nos atenda, quem sabe Ele ouça o nosso clamor. Lá em Mateus capítulo 15, dos versos 21 a 28, a Bíblia narra uma história parecida, a história de uma mulher cananeia. Em algumas versões, eles nomeiam essa mulher como uma mulher cirofenícia. E esta mulher, ela fica sabendo que Jesus ia passar por perto da cidade onde ela morava, e ela decide ir a Jesus e clamar a Ele por socorro, porque ela tinha uma filha que estava possessa, endemoniada. E esta mulher cananeia, então, ela vem clamando atrás de Jesus. E do mesmo jeito, irmãos, parece que Jesus não estava ouvindo. E essa mulher também clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuava caminhando em silêncio. Jesus não lhe disse palavra alguma. E os discípulos, irmãos, chegaram ao ponto de dizer para Jesus: Senhor, despede esta mulher, que ela vem gritando atrás de nós.
E a mulher continua gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, a Bíblia diz então que chegou num lugar em que Jesus parou. E quando Jesus parou, esta mulher caiu aos pés de Jesus. Ela adorou Jesus. E ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E quando ela espera que Jesus ia lhe dizer: fala, filho, o que você quer que eu vou fazer? Ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus olha para aquela mulher e diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Talvez essa resposta teria desanimado alguém, mas não aquela mulher. Ela disse: sim, Senhor, é verdade. Não é sábio tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Não é sábio tirar o prato de comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Senhor, se o Senhor puder me atender com as migalhas, eu vou ficar satisfeita. E Jesus se admirou da fé daquela mulher. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou, a tua filha está livre desse mal. E a Bíblia nos diz que a mulher voltou para casa e, chegando em casa, encontrou a sua filha totalmente liberta. Quando olhamos, irmãos, para estas histórias, nós vemos aqui, a perseverança dessas pessoas. E essas pessoas são perseverantes justamente porque elas creem. É por isso que essa mensagem é tão importante para mim e para você, que precisamos de um milagre, porque nós precisamos crer, e quem crê, persevera. Quando a gente vê, irmãos, um atleta correndo uma maratona, o que faz aquele atleta não parar de correr? É porque ele acredita que vai cruzar a linha de chegada. É aquilo que o estimula a continuar correndo. Quando nós olhamos por uma equipe, por um time, e vemos esse time em desvantagem, mas vemos os atletas correndo, dando tudo que eles têm, por que eles fazem isso? Porque eles ainda acreditam na vitória. É porque eles ainda acreditam que eles possam vencer aquela partida, aquela corrida e assim por diante. Nós estamos olhando uma guerra acontecendo entre Rússia e a Ucrânia. Milhares de vidas já foram mortas. Mas por que nenhum dos dois lados param a guerra? Porque eles acreditam que possam vencer ainda. Os dois lados estão acreditando ainda na vitória. Por isso, a guerra não acabou. Nós temos uma expressão muito conhecida, entre nós, que é a expressão que diz assim: fulano entregou os pontos. O que significa dizer fulano entregou os pontos? Fulano desistiu. Olha, aquela pessoa entregou os pontos com aquela enfermidade. O que quer dizer isso? Aquela pessoa desistiu de lutar. Ela se rendeu àquela enfermidade. Olha, tal pessoa desistiu de continuar um processo. Ele entregou os pontos. E quando, irmãos, há essa desistência, é onde a pessoa parou de crer. É onde a pessoa deixou de crer. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esta passagem desta mulher cananeia e também desses dois cegos, o que os levou a continuar clamando? É porque eles continuavam crendo. Quando alguém crê, esse alguém confia. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Claro, ninguém vai se aproximar de Deus se não crê que Ele existe. Mas não basta só crer que Ele existe. É preciso também crer que Ele é galardoador, ou que Ele dará recompensa àqueles
que o buscam, aqueles que diligentemente o buscam, segundo a versão King James. Então é necessário, primeiro, eu crer que Deus existe, mas é necessário eu crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então eu aprendo, irmãos, através desta história, através dessas histórias inspiradoras da Bíblia, que quanto maior é o desejo de se obter algo, maior será também a perseverança. Me veio um exemplo na cabeça aqui, nesta tarde. A gente que é pai, tem os nossos filhos, a gente muitas vezes vê isso acontecer com os nossos filhos. Já aconteceu tanto com o Davi quanto com o Gael. Às vezes a gente vai, numa loja de brinquedos, e o que acontece quando uma criança vai numa loja de brinquedos? Ela vê brinquedos, mas não é só isso, ela quer brinquedos. Mas, irmãos, é notável que muitas vezes os nossos filhos entram numa loja e tem um brinquedo que chama atenção, e eles pegam aquele brinquedo e eles dizem: eu quero, pai. Mas eles dão alguns passos e vê um outro brinquedo que chama mais atenção. Então eles jogam aquele primeiro brinquedo de lado, pegam outro brinquedo e dizem: eu quero esse, pai. Dali a pouco eles olham outro brinquedo, jogam, esquecem aquele, pegam o outro e dizem: eu quero esse, pai. Quando isso acontece, nós que somos pais, o que a gente entende? Ele não sabe o que quer. Ele está sendo atraído, a sua atenção está sendo atraída por algo nos brinquedos, mas ele não sabe ao certo o que ele quer. Então, quando isso acontece, nós pais distraímos os nossos filhos com alguma outra coisa e nós dizemos: olha, daqui a pouco ele esquece. E é isso que acontece. Mas há outras situações, irmãos, que nossos filhos entram nessa loja e eles pegam um brinquedo e dizem: pai, eu quero o brinquedo. E aí eles olham um monte de brinquedo, mas não largam aquele brinquedo. E aí os pais, tentando desviar a atenção do filho, o pai pega um outro brinquedinho, mais barato, fala: ó filho, esse aqui que bonitinho. Ele fala: não, pai, mas eu quero esse aqui. E a gente vai para outra sessão, mostra lá uma outra coisa e diz: olha aqui, esse aqui que divertido, olha esse brinquedo que legal. E o filho não larga aquele primeiro brinquedo, ele diz: não, pai, mas eu quero esse aqui. Quando isso acontece, nós como pais entendemos: ele de fato gostou deste brinquedo. Estou trazendo aqui, irmãos, um exemplo tão simples para nós. É um exemplo diário, para que os irmãos possam entender. Mas quando o seu filho não sabe o que quer, você não vai gastar dinheiro com ele, com um brinquedo que você não sabe nem sequer se ele vai gostar. Mas quando o filho sabe o que quer, você vai se esforçar dentro das suas possibilidades para dar aquilo que ele gostou, porque ele está decidido em ter aquilo. Na nossa vida espiritual, irmãos, não é diferente. Se hoje você dobra o seu joelho e ora a Deus e pede para Deus: Deus, me ajuda nisso, dessa maneira, Senhor, eu quero tanto isso. Amanhã, quando você ajoelhar para orar, você já esqueceu daquilo que você pediu ontem e hoje você começa a pedir outra coisa para Deus. Passa mais um dia, você dobra o seu joelho e você começa a pedir outra coisa diferente daquilo que você havia pedido nos dias anteriores. Deus olha para a tua oração e diz: esse meu filho não sabe o que quer. Por quê? Ele não tem perseverança em pedir algo. Cada dia ele pede algo diferente, ele não sabe o que ele quer. Cada dia ele está pedindo algo novo. É como aquela criança que cada dia vê um brinquedo diferente e ela quer um brinquedo diferente. Mas, irmãos, o que essas histórias nos ensinam é que quanto maior é o meu desejo por algo, mais perseverante eu vou ser em buscar aquilo algo. Lá em Mateus 20, ou Marcos capítulo 20, versos 46 a 52, a Bíblia narra a história ali do cego Bartimeu.
E nessa história do cego Bartimeu, nós vemos algo semelhante também ao que aconteceu com esses dois cegos. O que aconteceu lá? O cego Bartimeu estava à beira do caminho na cidade de Jericó. Jesus estava passando com a multidão. O cego pergunta para as pessoas: o que está acontecendo? E alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando aí. E quando ele fica sabendo que é Jesus de Nazaré, tendo ouvido os milagres que Jesus já tinha realizado, ele vê então ali uma oportunidade de alcançar de Jesus o que ele tanto desejava, que era ter os seus olhos abertos. E ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas as pessoas tentam distrair ele. As pessoas tentam dizer para ele: ô Bartimeu, para de clamar, Jesus agora está ensinando, depois quem sabe uma outra hora Ele vai conceder a tua oração. Olha, talvez outro dia Ele passa por aqui de novo, quando tiver menos gente, quando tiver menos tumulto, quando tiver menos pessoas ao lado dele, talvez Ele pare aqui para te atender. Bartimeu parou, irmãos? Não, a Bíblia diz que ele clamava ainda mais alto. Ele disse: vocês querem me distrair, mas eu quero isso para mim. E ele começa a clamar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus ouvir. Primeiro ele estava clamando, as pessoas estavam ouvindo. E quando as pessoas estavam ouvindo, as pessoas estavam tentando abafar o clamor dele. Mas quando ele clama mais alto, Jesus ouve. E quando ele clama mais alto, Jesus para. E Jesus diz: tragam ele aqui. Eles trouxeram o Bartimeu para Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala: Bartimeu, o que você quer? E o que ele diz? Eu quero o que eu sempre quis. Eu quero ver. Ele desejava ver. Por isso, irmãos, a oração dele não muda. É a mesma. Senhor, eu quero ver. E Jesus então diz: filho, você realmente quer o que você está pedindo. Porque desde o início você está clamando por isso. Você não mudou de ideia. Você não mudou a sua oração. E agora diante de mim, você repete a mesma oração. Então seja feito conforme a sua fé. Veja. E na mesma hora os olhos daquele cego Bartimeu foram abertos e ele começou a ver. Você está precisando então de um milagre em sua vida? Ou você já entregou os pontos? Você continua clamando? Você está com esse mesmo objetivo na sua vida? Ou você já desistiu? Eu quero dizer para você nesta noite: o poder de Deus não mudou. Ele é poderoso para operar os milagres que a gente precisa. Mas Ele diz para mim e para você nesta noite: tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus para você nesta noite é: não entregue os pontos. Não deixe de orar por esta pessoa por quem você já orou tanto. Você já foi longe demais para desistir. Continue clamando. Sabe, esse problema pelo qual você tem orado já há meses e você não obteve resposta, talvez você esteja mais perto do que nunca de ter a resposta de Deus para esse problema. Talvez você esteja mais perto do que nunca de obter de Deus o milagre que você tanto precisa. E talvez seja por isso mesmo que o inimigo tem jogado desânimo no teu coração, para que você não veja isso se cumprindo na sua vida. Talvez você esteja tão perto de alcançar, e talvez por isso mesmo o inimigo tenha te levado a desistir. Quando chegamos no verso 28, o texto nos diz que esses cegos clamaram ao longo do caminho. Mas no verso 28 diz assim: e tendo Jesus chegado à casa, os cegos se aproximaram dele. Irmãos, quando Jesus chegou à casa, os cegos conseguiram se aproximar dele. Porque quando Jesus chegou à casa, muitos se dispersaram. Muitos da multidão foram embora para suas casas. E agora aqueles dois cegos estão ali diante de Jesus.
Eles conseguiram se aproximar de Jesus. E tal não foi a surpresa deles quando eles se aproximaram de Jesus, que Jesus então vai fazer uma pergunta. Jesus vai perguntar àqueles homens: vocês creem mesmo que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isto? Sabe, irmãos, eu estava meditando nessa pergunta de Jesus, e eu creio que essa pergunta de Jesus tem algo mais profundo do que parece. Jesus não estava dizendo para esses dois cegos, ele não estava perguntando para esses dois cegos: vocês creem que eu posso curar cegos? Eu creio que não era essa a pergunta, porque eles já tinham ouvido falar de curas que Jesus tinha feito. Eles já tinham ouvido falar de curas e milagres que Jesus tinha realizado. Então eu creio que a pergunta de Jesus é algo muito mais profundo. Jesus não está simplesmente perguntando para eles: olha, vocês creem que eu posso curar cegos? Mas eu creio que Jesus estava perguntando a eles: vocês creem que eu posso curar vocês? Ah, pastor, mas que diferença faz isso? Irmãos, isso faz muita diferença. Sabe por quê? Muitas pessoas já ouviram falar dos milagres que Jesus fez. Muitas pessoas já ouviram falar de pessoas enfermas que foram curadas por Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar de pessoas que foram libertas por Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar de pessoas que foram transformadas por Jesus. Talvez você mesmo já tenha contemplado com teu próprio olho vidas sendo curadas diante de você, vidas enfermas que foram curadas diante de você. Então, se Jesus perguntar para você: você crê que eu posso curar? Você está com a resposta na ponta da língua, você diz: Senhor, eu creio. Mas se Jesus perguntar para você: você crê que eu posso te curar? Aí a resposta talvez não seja tão pronta. Sabe, irmãos, tem muita gente que já viu milagres acontecendo, mas quando alguém pergunta para ela: você crê que você pode ser curado? Ela diz: então, no meu caso é diferente. Mas você já viu pessoas serem curadas? Já vi. Mas você crê que ele pode curar você? Então, no meu caso, o doutor disse que é mais grave. Olha, sabe o que é? É que eu já fiz tanta coisa ruim na minha vida, que eu não tenho certeza que Jesus vai me curar. Olha, quem sabe, nem é o desejo de Deus de me curar. Então muitas pessoas, irmãos, continuam caminhando com as suas dificuldades, porque elas creem que Jesus é poderoso para curar, mas elas não creem que Jesus é poderoso e quer curá-las. Por isso eu creio que essa pergunta que Jesus fez a esses dois cegos é importante nesse texto, é importante nessa história, porque Jesus está perguntando: vocês creem que eu posso curar vocês? Você crê nisso? Eu posso curar você? E aqueles cegos vão responder: Senhor, nós cremos. Nós cremos que o Senhor pode nos curar. Sabe, irmãos, lá em Marcos capítulo 5, nos versos 27 a 28, nesse contexto, fala daquela mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. E a Bíblia diz que essa mulher sofria dessa enfermidade há tanto tempo, e ela havia consumido tudo que ela possuía com os médicos em busca da cura. Mas ela foi de mal a pior. Ou seja, a Bíblia diz que a enfermidade dessa mulher foi se agravando com o passar dos anos. Ela não foi melhorando a sua saúde, pelo contrário, a sua saúde foi piorando. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu alguém dizer para ela: olha, Jesus passou pela cidade e curou um paralítico. Olha, Jesus passou pela cidade
e ele curou um leproso. Olha, Jesus passou pela cidade e curou um cego. É bem possível que Jesus tenha curado outras pessoas com hemorragia, mas a Bíblia não narra nenhuma história, além dessa mulher. Então alguém disse para ela: Jesus curou um cego, Jesus curou um leproso, Jesus curou um paralítico, Jesus curou um surdo. Mas essa mulher não ouviu ninguém dizer para ela: Jesus curou alguém com a tua enfermidade. Essa mulher podia dizer: o paralítico é diferente, o cego é diferente, o leproso é diferente, mas eu já fazem 12 anos, eu já procurei os melhores médicos, eu já gastei tudo que eu tinha com os melhores especialistas, e a única coisa que eu obtive deles, a única palavra que eu obtive deles é: não há jeito, não há cura, não há condição. Então, irmãos, ela podia ter dito: ele curou o cego, porque talvez a enfermidade não fosse tão grave assim. Ele levantou o paralítico, porque talvez ele não tivesse com a enfermidade tão crítica assim, mas no meu caso não. Essa mulher poderia ter se feito, irmãos, de vítima. E ela poderia ter ficado trancada em casa e diz: olha, para mim não tem jeito. Para eles teve, mas para mim não. Mas sabe o que eu leio na Bíblia, irmãos? Lá no verso 28, a Bíblia diz assim, que essa mulher dizia consigo mesma: se ele já fez esses milagres, ele também é poderoso para me curar. Se ele já curou um cego, ele pode curar uma hemorragia. Se ele já curou um leproso, ele também pode curar o meu problema. Se ele já levantou um paralítico do seu leito, ele também pode me curar. E ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se eu tocar, eu sararei, eu ficarei curada. E foi o que aconteceu. Ela foi até onde Jesus estava, ela tocou na orla da veste de Jesus, e diz a Bíblia que na mesma hora o sangue se estancou e a hemorragia parou. Assim fizeram esses dois cegos. Jesus pergunta: escuta, vocês creem que eu posso curar vocês? E eles disseram: Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos curar. E Jesus então, depois disso, tocou nos olhos deles, e imediatamente os olhos se abriram. Amados, você consegue ver que bastou apenas um toque de Jesus para curá-los? Não foi difícil. Jesus não disse: olha, demanda um tratamento, várias sessões, para que vocês possam ser curados. Voltem a mim toda segunda-feira, e eu vou um dia curar vocês. Nós vamos orando e uma hora vai acontecer. Não, Jesus simplesmente tocou. E na hora que ele tocou, ele curou. Foi apenas um toque. Mas por que foi necessário uma caminhada clamando atrás de Jesus? Se com apenas um toque ele poderia curar, por que ele não parou lá no início, no caminho? E diz: olha, vem aqui vocês dois, não precisam andar atrás de mim todo esse tempo não, eu vou curar já. Por que Jesus deixou eles clamando até chegar na casa? Porque Jesus quer nos deixar uma lição. Ele está dizendo: eu posso realizar milagres, mas você precisa crer. Todo o poder está nas minhas mãos, Deus está dizendo. Mas ele diz: mas você precisa crer. Você precisa caminhar. Você precisa clamar. Você precisa ser perseverante. Pastor, mas está tão difícil, eu estou tão desanimado, as coisas não estão dando certo. Mas é isso que ele está falando com você aqui nesta noite. Continue clamando, porque ele é um Deus de resposta. Não deixe o desânimo tomar conta do teu coração. Não deixe o desânimo esfriar a sua fé. Acende de novo a chama de alguém que crê em Deus, porque o poder dele não diminuiu.
Ele continua sendo o mesmo e basta um toque dele para que o milagre aconteça. Mas Ele quer que você creia, Ele quer que você clame, Ele quer que você busque, para que você receba o teu milagre. Vamos nos colocar em pé? Louvado seja Deus. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Agora diga: tudo é possível para Deus. Se Deus não falha, quem que está falhando? Somos nós.